turma da terça-feira. Vai dando oi, vai dando oi. Oi, Ju. Oi, Karina. Oi. E cadê a nossa fono? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Vamos ver se a nossa fono vai entrar, a Luane. Eu não sei se ela vai conseguir chegar a tempo hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana, sócia da Juliana, enfermeira que está aí abaixo de blusa vermelha com um pouco de outras coisas bege. Está frio aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, Juliana. Ju. Olá, oi, boa noite. Eu vou fazer uma transmissão. Boa noite, Karina. A Juliana, para quem... a Juliana, para quem não conhece, a Juliana é enfermeira do Dolce Vita, tá? Então... a Juliana é a nossa enfermeira. Deixa eu só ver isso aqui. Ok, melhorou. Aí, pode fechando o áudio para não ter barulho. Eu vou fazer a transmissão ao vivo. Ok. Então, nós estamos transmitindo também pelo Instagram do Como Cuidar Idoso. Essa é a Juliana da Boa Noite aí para o Instagram. Boa noite, tudo bem, pessoal? A Karina está aí, hoje é a nossa palestrante, quem vai trazer as suas orientações para contribuir conosco. Karina Nina Martelli, nutricionista do Dolce Vita, nutricionista atual e desde não sei quanto tempo já. Ih, estamos tudo velho. Boa noite, Cá! Boa noite, pessoal. Boa noite, Cá. Então, Karina, como é que tá? Facerice com esse livro lançado. Deixa eu pegar ali o material. Arthur, me alcança aí, por favor. É isso! Dieta enteral e alimentação pastosa. Demorou, né? Eu também estou com eles aqui, tudo. Estou com o da Ju aqui. Então, a gente ficou muito tempo, vamos contar para o pessoal, escrevendo esse material, organizando todas as orientações, tá? Agora já está disponível na plataforma do Como Cuidar Idoso, ou mesmo no Instagram aí. Depois, hoje mesmo, eu e o Arthur vamos colocar um linkzinho para quem não conhece ainda, para poder baixar, tá bom? Karina, deixa eu te apresentar aqui também para o outro grupo. A Karina também é nutricionista do Hospital de Caridade. Hoje a gente está com o objetivo de falar sobre dieta pastosa. Hoje vamos falar sobre alimentação pastosa. O material da Karina é bem extenso. Tem dieta enteral e tem alimentação pastosa. E como a última live a gente falou sobre deglutição, cuidados básicos, e aí várias perguntas depois tiveram sobre como cortar a alimentação, o que botar na boca, enfim. A alimentação pastosa, a meu ver, né, eu acho que pode falar a enfermeira agora, ou mesmo a Karina, ao meu ver, ela é necessária para algumas pessoas quando começam a se afogar, né? Então, eu vou deixar a Karina falar um pouquinho disso tudo, tá bom? Seja bem-vinda, Karina, uma boa noite. Uma boa noite a todos que estão entrando por aqui. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, Karina. Arthur, me ajuda a entrar no Facebook. Pode ser. Cá, pode ir falando aí. Tá bom. Boa noite, pessoal. Então, como um dos temas do nosso e-book é em relação à alimentação pastosa. Tiveram diversas dúvidas na live anterior, na terça passada, com a nossa fonoaudióloga, que explicou um pouco sobre deglutição, que momento que a gente, né, muda a consistência da dieta, que momento que é necessário isso. Surgiram muitas dúvidas, então eu vou falar um pouquinho sobre hoje, em especial somente sobre a alimentação pastosa. Como a Gi, então, já introduziu a importância, né, da mudança da consistência da dieta, em especial hoje nós vamos estar falando da pastosa, porque diversos indivíduos, na grande maioria idosos, mas, né, enfim, depende de cada situação, necessitam de uma mudança na consistência da dieta, por diversos fatores. Né? Então, essa dieta ela vai ser modificada, a indicação de uma modificação da consistência, quando esse indivíduo ele tiver uma dificuldade de deglutição, de mastigar ou de engolir,
né? De repente, por um procedimento cirúrgico que ele fez, ele vai necessitar de uma consistência mais macia, então pode ser introduzida a dieta pastosa, ou alguma limitação no trato gastrointestinal, seja na boca, laringe, faringe, esôfago, estômago. Então, tudo isso a gente vai estar modificando o modo de fazer o alimento, né? Tentando garantir o máximo de nutrientes e o máximo de vitaminas, proteínas, para esse paciente não desnutrir, para esse indivíduo não desnutrir, não impactar no seu estado nutricional. Também, como a fonoaudióloga nos explicou na semana passada, muitos pacientes acabam necessitando de uma mudança da consistência da dieta por algum distúrbio neuromotor, seja, né, um acidente, um AVC, seja um acidente automobilístico, um problema neuromotor que exige uma mudança da consistência da dieta. Aí que entra o papel de todos os profissionais, a enfermeira, a fonoaudióloga, a nutricionista, o médico, então todos são importantes para a gente indicar a melhor consistência a esse indivíduo, que a gente possa garantir para ele segurança, também conforto no momento de se alimentar e também que seja nutricionalmente adequada, balanceada e completa. Então, essa seria a indicação de uma dieta pastosa. Como eu havia falado, depende de vários fatores, é muito individual de cada indivíduo. O objetivo de nós modificarmos, né, essa consistência é, como eu havia falado, facilitar a mastigação, facilitar a deglutição, o momento que ele vai engolir, que ele não tenha dor, que ele tenha segurança, né, com uma consistência que não vá se afogar, como a gente falou, né, e como a nossa colega, a Fono, explicou, a tosse pode ser uma indicação, então nós temos que ficar atento a isso e trabalhar juntas. Em algum comprometimento do trato gastrointestinal, então vai nos exigir uma mudança da consistência, pós-operatórios, então esse seria o objetivo, de facilitar, dar segurança, né, e conforto no momento da alimentação, fazer com que esse indivíduo aceite mais a alimentação. E isso tudo a gente faz antes de pensar em um método mais agressivo, digamos assim, como uma dieta enteral, uma gastrostomia. Claro que, se necessário, complementando a dieta pastosa, a gente indica uma outra via de alimentação que nós vamos estar falando na próxima live, da terça-feira, sobre dieta enteral. Então, dependendo disso, a gente inicia com uma mudança da consistência, adequando a melhor consistência àquele caso, individual, subjetivo, com avaliação de todos os profissionais, e, posteriormente, se necessário, a gente indica uma outra via, caso necessite. Então, falando um pouquinho da dieta pastosa, né, para o pessoal entender o que é essa dieta pastosa, porque a gente vê que, né, às vezes nas fotos é um alimento batido, a gente não entende bem o que é, parece que é ruim, então até para a gente esclarecer o que é isso, né, por que a gente tem que bater esse alimento. Bom, então esse alimento, ele vai ser previamente, né, cozido, né, como se fosse um feijão, uma carne, um aipim. Fala, Ju. Explica para o pessoal o que precisa cozinhar mais. Tá. Tipo, o arroz, essas coisas, precisa ter um ponto de cozimento além do que o que a gente faz normalmente para conseguir deixar ele pastoso e sempre com um pouquinho de líquido. Isso. Então, assim, ó, essa consistência, então, principalmente, né, dos alimentos que tem mais proteínas, né, a carne, os amidos, né, a carne, então nós vamos ter que o quê? Claro que eu sempre indico os indivíduos, os pacientes, temperar da forma que mais vai agradar aquela pessoa, não tentar mudar o mínimo possível da prática alimentar que ela via tendo toda a vida, né? Por exemplo, abusar dos temperos naturais, né? Então, durante o cozimento, né? Então, a primeira etapa, por exemplo, da carne, a gente vai estar falando de cada grupo alimentar, mas como a Ju
já introduziu, nós vamos temperar bem essa carne, né? Eu falo bastante da questão das especiarias, os temperos naturais, o alho, a cebola, o orégano, o açafrão, que é a cúrcuma, para dar cor, para dar sabor, e a cúrcuma ela é nutricionalmente completa, ela ajuda bastante para a questão do aumento da imunidade. Então, temperar esse alimento, e a carne, ela tem que ser cozida por um período maior de tempo, né? Então, vai mudar um pouco da prática que a gente fazia anteriormente. Por quê? Porque nós vamos ter que cozinhar até ela se desmanchar bem, e posteriormente nós vamos ter que, então, dependendo da condição do indivíduo, somente, né, a carne amassada, pode ser que ainda ela esteja em pedaços, pode ser que eles não consigam deglutir bem, então teria que liquidificar também, né? O arroz teria que ser mais pastoso, então nós vamos ter que cozinhar em um período maior, até que ele fique naquela consistência de papa, ou, dependendo do risco, tem que ser liquidificado também. Então, vai depender muito da condição que esse indivíduo tem. Porque tem muitos indivíduos que recebem a dieta pastosa, que a pastosa ela tem várias, digamos assim, consistência. Ela pode ser purê, ela pode ser mais grossa um pouquinho, né? Ela pode ser uma pastosa na forma de purê, uma pastosa fina, que tem que ser toda liquidificada. A consistência de mel, digamos assim, mingau, suflês, dependendo, eles toleram bem. Então, vai depender muito da avaliação da fonoaudióloga, o que ela vai nos nortear. Ah, Karina, uma consistência de purê, mas tem que ser um purê que ele não possa ser muito grosso. Tem que acrescentar, então, água, mais água durante o cozimento da batata, para que ele tenha aquela consistência mais de polenta, mole, mas bem mel mesmo, assim, que a gente coloque a colher e que ela caia, a gente faça o teste e ela caia rapidamente, ela não fique muita quantidade na colher. Então, vai depender muito da consistência. Então, nós vamos cozinhar bem, amassar, né, até chegar numa consistência de purê, dependendo se esse indivíduo aceitar bem. Após cozido e amassado, né, se eles formarem grumos, dependendo do alimento, né, como por exemplo assim, ó, digamos que fez, né, uma sopa, né, sopa de legumes, então amassou e ainda ficou os pedacinhos, ficou fiapos da moranga, digamos assim, possibilitando do indivíduo ainda aceitar, ou for risco, né, dos pedacinhos dele aspirar, enfim, será necessário nós liquidificarmos até chegar a uma consistência mais segura de mel. Então, isso é muito individual mesmo, mas sendo bem cozido, sendo bem amassado, dependendo, eles toleram bem, né, Ju? Não sei se tem alguma... Eu queria falar também, porque eu me dei conta de uma coisa aí, porque eu sou o papel da cuidadora, né? Então, tipo assim, a filha, né, que não sabe o que é grumos na hora de bater, de liquidificar. E eu quero dar uns boa noites, que a Tereza Cielo tá aqui, amiga da mãe, boa noite, o Flavião, mãe, eu quero falar contigo, a Ana Paula, que cuida, né, Ana? Pode fazer as suas perguntas aqui, a Ana Paula eu vi. Quem mais aqui que está aqui também, que não sei se está ainda, mas a Tereza Blasi, que é a nutricionista, e a gente fica muito feliz se ela está aqui ainda. Foi minha professora! Aí tá tua aluna, Tereza, vê? Linda, Karina, te amo. Alguém está botando aqui, Denise Dias botou isso, não sei quem é. Então, Tereza também pode convidar mais pessoas para entrar nesse grupo, eu sei que da tua função com a Mica, não sei se tem ainda, mas o nosso objetivo é ajudar as pessoas que estão em casa cuidando dos seus familiares idosos, dessas pessoas terem orientações. Essas orientações são todas as terças-feiras, né? São orientações gratuitas, é um trabalho que a gente começou a fazer devido ao Covid, né? Para ajudar as pessoas que têm idosos em casa com orientações. Temos todas as nossas profissionais, hoje está aí Juliana, que é enfermeira, né? Não sei quem entrou depois, mesmo a Denise ou a Tereza, né? A Tereza Blasi, né? Então elas estão debatendo. A Ju agora com certeza vai falar
vai falar do que acontece. E uma coisa, que eu me lembrei, que tu falou assim, ó, da orientação da fono, né? Mas nem sempre esses pacientes em casa, que na verdade não são pacientes, né? Que tu atende consultório, na verdade chama de paciente, as pessoas idosas em casa, ou mesmo não idoso, uma pessoa com 60 anos, ok? Não vamos chamar de idoso, que eu já quero quebrar com esse porra aí, não é idoso, entendeu? A pessoa começa com esse pigarro, se afoga hoje, se afoga amanhã, se afoga depois de amanhã, a pessoa vem com uma sequência de afogamentos, né? Então, mesmo a Ju, no caso do Dolce Vita, né? Ela, se o idoso começa a se afogar, ela ainda não tem a orientação da fono, entendeu? É aí que ela vai chamar a fono. E aí que vão ver, né, que vão te chamar para te ajustar a dieta, enfim, se precisa a dieta ser pastosa, né? Já é um sinal, né, Gi, que o cliente vai dar e a Ju já vai sinalizar, opa, algo está... Sim. A Ju está no papel como se fosse do cuidador, entendeu? Então, por exemplo, a Ju que está cuidando, na verdade é. Então, se o familiar nos colocou, nós e nossa equipe, para cuidar do seu familiar, nós somos como se fosse o familiar em casa. Esse olhar que tem que ter, o olhar atento para tudo que ele fizer diferente. Hoje, por exemplo, eu almocei num lugar onde uma pessoa, ela respirava muito ofegante, eu escutava longe da mesa, entendeu? Daí eu ainda fiquei pensando, nossa, por que essa pessoa almoça assim? Né? Então, assim, ó, isso já é um sinal, e quando a gente fala da alimentação pastosa, eu acho que isso não é limite, não tem idade, né, esse limite, né, cara? É, sim, uma necessidade, né, enfermeira? E Ju pode contribuir com isso. Com certeza. Isso pode acontecer, bem pelo que a Karina explicou ali no início, por vários motivos, acidentes, AVCs, e tem alguns tipos de sequelas, que pode trazer, alguns tratamentos, pode trazer as pessoas a necessitar a ter uma alimentação pastosa. E quando a gente inicia essa alimentação, ela pode ser mais grossinha, ainda pode ser esmagada e ter os grumos, como a Cá estava explicando, e a Mana chegou a perguntar, aqueles pedacinhos que a gente deixa para ver o quanto essa pessoa consegue fazer a deglutição, e aí a Fono explicou semana passada, da questão da língua, de amassar esse alimento, de ter essa mobilidade. A gente também teve também tem um exemplo do Luquinhas, quando começou a comer, que ele precisava fazer a fono, que era uma criança especial e precisava a mobilidade da língua para conseguir engolir, esmagar esses alimentos. Então, quando a gente começa com a pastosa, a gente não começa a dar alimentação sólida, que a gente tem alguma indicação bem severa nesse sentido, a gente começa a esmagar, para ver que a pessoa consiga ainda fazer, para a gente não tirar o mínimo, né? Que aí entra a fono, fazendo fono, estimulando, e a gente deixando um pouco daquele alimento esmagado, a gente vai evoluir para uma dieta pastosa, ou se essa pessoa volta a se alimentar mais sólido, né? Pode falar, Mana. Tira o teu... Deixa que eu leio as perguntas aqui do Face, fica só no Zoom, que deu só um baquezinho aí na transmissão, mas já voltou. Para entender bem. Desliga o teu Face e fica só no Zoom, e a Cá repete o que a Ju disse. A Ju, ela estava explicando, então, que a gente tem que iniciar, né, o preparo da dieta pastosa, dependendo da situação de cada indivíduo, cozinhando bem. A gente tem um cuidado muito grande, né, em relação a essa consistência do Dolce Vita, né, principalmente para evitar qualquer risco, né, aos nossos idosos. Então, a Ju até relembrou, né, que tem alguns alimentos que a gente precisa cozinhar mais tempo.
né? Então, eu vou falar um pouquinho desses grupos alimentares, exemplificando o que a Ju havia falado anteriormente, que são alguns alimentos que a gente precisa cozinhar no vapor, outros na água, outros exigem que coloque na panela de pressão, para que ele se torne, né, o mais macio possível e pastoso possível, para que tenha uma boa aceitação. Então, os grupos dos vegetais, né, a gente sempre indica que possível que sejam cozidos no vapor, para a gente preservar o máximo de antioxidantes possíveis, né, minerais, vitaminas presentes nesses legumes. E no nosso e-book, né, nós temos uma lista, assim, um quadro de alimentos, principalmente separados por grupos alimentares, que exigem maior tempo, outros que exigem menor tempo. Então, por exemplo, né, uma sopa de legumes, que a gente vai estar fazendo, né, para esse indivíduo. A gente tem que, né, optar por alguns legumes, né, claro, que eu sempre indico que até a gente conversou disso na outra live, tentar oferecer os alimentos de forma individual, para eles reconhecerem o sabor, né? Porque a gente sabe, né, que com o decorrer da idade, fisiologicamente, a gente vai perdendo, né, a questão sensorial mesmo, né, das papilas gustativas e tudo mais. Então, eles têm que reconhecer, né, que alimento é que está sendo oferecido, não preparar na forma liquidificar todos juntos, digamos assim, né? Eu dei o exemplo da sopa, mas tentar oferecer individualmente, né? Então, nesse nosso e-book a gente tem, né, abóbora, quantos minutos a gente deve cozinhar, a batata, que exige mais tempo, a beterraba, couve-flor, vagem, então tudo isso para estar guiando vocês no momento de preparar o alimento. Né? A questão ali das sopas, que eu coloquei também no nosso e-book, é sempre adicionar algum tipo de proteína nela, né? Ou o ovo, ou o frango, ou a carne, para a gente não perder muito valor proteico da preparação. Porque a gente sabe, né, que os indivíduos, quando ficam mais, digamos, acamados, ou no decorrer da idade, se perde muita massa muscular. Então, a gente não pode oferecer só preparações doces, digamos assim, batida de fruta, banana esmagada, café com leite, sopas, por ser mais prático, digamos assim, e deixar de oferecer outros alimentos, como o arroz, o aipim, a batata, que são amidos que são importantes também. A proteína, né, carne, frango ou até porco, dependendo assim, a gente pode estar cozinhando e oferecendo, para que seja mais variável esse cardápio, que não seja monótono, porque a gente sabe que por si só, às vezes, a pastosa ela não é tão atrativa. Então, eles, às vezes, podem ter uma aversão alimentar, se negarem a comer. Então, quanto mais variado e colorido forem as nossas preparações, o nosso cardápio, mais completo ele vai ser. Então, isso eu sempre tento enfatizar. Né? Por exemplo, o antioxidante que tem no brócolis não tem na cenoura, né? Então, um complementa o outro, né? O aminoácido que tem na carne vermelha não tem no frango. Então, por isso que é tão importante a variabilidade, né, do cardápio. Também no nosso e-book tem a questão das leguminosas, sempre oferecer alguma fonte de leguminosas, ou a lentilha, ou o feijão, pela questão do ferro, proteína vegetal. Deixa vou tentar, tu vai falando, eu vou fazer uma coisa aqui pro pessoal, deixa eu só ver, o anfitrião desativou o compartilhamento, me dá o compartilhamento, Arthur, de tela aí, que eu vou mostrar isso aqui no e-book. Tá. O meu, entendeu? Essa aí é na parte do, eu tava vendo aqui, me ativou? O grupo das leguminosas, Gi. Aham. Eu tô no grupo das leguminosas. Tá. Tu tá com o teu e-book aberto aí? Sim. Tá, e tu compartilha a tua tela, então. Como é que eu faço isso? Ah, tá, tu tá com 2 aparelhos aí. É. Tá, então deixa que eu faço aqui. Deu, Arthur? Vamos ver, vou compartilhar minha tela. Tu tá me enxergando aí? Ih, tá me enxergando, Karina? Sim. Tá. Tô. E Arthur, vem me ajudar aqui. Agora vamos aqui, eu vou tentar aqui, deixa eu achar o teu book. Vamos ver, Karina. Agora vou ter que fazer uma coisa rapidinha aqui. O teu. Segura aí um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Vamos ver, Karina Martelli.
eu só tirar isso aqui daqui, puxar para cá, achar aqui. Aqui, né? Uhum. Aqui tá. Sempre é importante, né, pessoal, oferecer algum tipo de leguminosas ou feijão, né? Digamos que o grão, muitas vezes, né, na pastosa a gente não oferece, tem que ser o caldo do feijão, o caldo da lentilha. Podemos fortalecer esse feijão, né, batendo com algumas, liquidificando com a beterraba, ou também se eles não conseguem consumir a carne separadamente, pode fazer liquidificada junto com o feijão. Dependendo do caso, nós temos que usar algumas técnicas para né, o indivíduo poder consumir a proteína. E a questão dos caldos, né, o caldo de feijão, dependendo da pastosa, dependendo do indivíduo, existe o risco de aspirar líquidos. Estão chegando, Karina, de novo. Tem uma avaliação. A Ju, né, lá na clínica já sinaliza, olha, ele tossiu, pode ser que ele esteja aspirando, então com toda a técnica dela, ela já sinaliza nós. Então, pode ser que esse indivíduo necessite de um espessante, espessar esse líquido, deixar mais grossinho, né? Então, que existem espessantes comerciais, que é como se fosse um pó, né, que a gente adiciona nos líquidos, na água, no caldo do feijão, no suco, no café com leite, enfim, preparações líquidas finas que a gente tem que, então, espessar para engrossar, para que ele não tenha esse risco de aspirar líquido para o pulmão. Né? Então, é um caso à parte que pode ser que seja necessário. Agora eu consegui. Conseguiu? Consegui, tá? Desculpe, pessoal, isso aí nós estamos aqui, sabe como? Aprendendo tudo do digital, daí já fecha lá a janela também. Então, que página tu tá, Cá? Eu estou na parte das proteínas, grupo das proteínas. É que eu não tenho a página porque eu separei da parte da Interal. 23. Tá. Vamos lá. Então, as proteínas, né, os grupos das proteínas, como eu havia falado anteriormente, é muito necessário, é fundamental uma dieta proteica para esses indivíduos pela perda muscular que ocorre em decorrência da idade e tudo mais. Isso se esse indivíduo não tem nenhum problema hepático, nenhum problema no fígado, nenhum problema renal. Então, tem tudo isso que nós temos que também cuidar e analisar o indivíduo como um todo. Né? Porque não existe só, às vezes, uma só patologia, existe um conjunto. Então, nós temos que, né, analisar tudo isso antes de fazer uma dietoterapia. Então, ali da carne, né, vocês vão ver no nosso e-book como a gente oferta e sugere o ovo. Né? O ovo que seja adicionado nas preparações para aumentar o valor proteico da preparação. Então, também a questão da proteína de origem animal, o ovo, o leite, que seja administrado na forma. Vê se deu agora. O leite na forma de sorvete, na forma de vitamina D. Deu certo, bem bom. Tá, eu vou ficar o leite aqui. na forma, né? Tá, desce um pouquinho, Gi. Tá, nós passamos. Isso, amor. Isso. Ai, que lindo que ficou. Olhando assim. Tá, e agora vamos para o grupo das proteínas. Isso. Então, gente, como é importante as proteínas, né? Então, ali a questão do leite, né? Ofertar a proteína de origem animal que seja na forma, né, de carne, qualquer tipo, né? No nosso e-book tem a forma de preparar cada uma. A carne pode ser, então, moída, desfiada ou batida. Vai depender muito da situação clínica do indivíduo, né? Então, é isso que nós temos que verificar sempre. A pastosa, ela tem uma vasta opção, digamos assim. Claro que respeitando o indivíduo para que não tenha riscos, né? Não vá tendo toda a segurança possível. Então, o que é importante também, né? A questão de, então, usar, né, o iogurte, o leite, o queijo na forma, né, que ele possa aceitar, os queijos mais macios, o requeijão, para a gente agregar mais valor proteico à preparação mesmo, né? Então, Karina, oi. É bom lembrar da questão dos suplementos, né? Porque tem muitas pessoas, principalmente idosos,
que não aceitam a alimentação. Então, Ótimo. o volume que essas pessoas comem é muito pequeno. E Isso. aí a gente faz uma anotação numa planilha ou numa folha e coloca lá todo o volume que essa pessoa come durante 24 horas, daí 2 dias, 3 dias, para depois poder conversar com a nutricionista e explicar. E explicar o quanto essa pessoa está recebendo, porque a gente vai fazer esse alimento pastoso, ele já tem uma dificuldade pelo visual, e aí ele come menos do que ele já comia, a gente começa a ter falta de nutrientes. Sempre é importante a gente anotar, antes de bater, quanto que a gente está batendo, tipo, uma colher de arroz, uma coxa de feijão, um pedaço pequeno de carne, um pedaço grande. E depois, nessa anotação, a gente anota o quanto essa pessoa comeu desse volume. Porque vai ter, provavelmente, alguns que vai aumentar um pouquinho o volume, porque a gente vai precisar botar um líquido para deixar esse alimento um pouquinho mais pastoso, para conseguir bater. Então, a gente vai precisar ter esse controle bem no início, assim, para ter essa noção do quanto essa pessoa come. A Karina falou antes da questão do feijão. O feijão eu gosto muito de usar ou no purê, e daí mistura ele ali, ó, na hora que vai dando, assim, mistura ele direitinho, ou na polenta, até no arroz, mas o arroz batido, ele fica com uma consistência um pouquinho diferente, às vezes a gente não consegue misturar, a não ser que a gente bata os dois juntos, que a gente pode usar como opção, às vezes, bater o arroz e o feijão, e daí já faz o arroz e o feijão ali. E fica mais molhadinho, né? O purê, ele fica mais molhadinho com o caldo de feijão, facilita a degustação. Caldo do feijão, ele não se mistura naquele pastoso, se a gente não misturar assim, né? Com a colher e fazer aquela misturinha ali, para não ficar esse líquido que a Karina estava falando antes. E eu acho muito importante o pessoal lembrar de anotar sempre, 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 porque o que eu vejo é que a pessoa, quando ela passa para alimentação pastosa, ela come muito pouco. Então, assim, a gente precisa ter esse controle e saber que a questão que o nutricionista tem suplementos que a gente pode usar, que existem suplementos compact, que a gente chama, que são um pequeno volume com um alto índice nutricional para quem não aceita, para quem come muito pouco. Então, essas coisas aí pode falar, né, cara? Tá, ótimo, Ju, bem lembrado. Então, assim, ó, com certeza o que a Ju falou é bem importante, né? Essa dieta pastosa por si só, ela muitas vezes ela não é aceita na sua totalidade. Por si só, a gente acaba cozinhando tanto esses alimentos que se perde, sim, o valor calórico. Não é como se fosse um alimento sólido, normal, de tanto que a gente cozinha, de tanto que a gente agrega a água, liquidifica e tudo mais. E eles já têm uma aceitação comprometida. Muito importante essa questão da anotação, né? A gente chama de recordatório alimentar de 24 horas, ou até um diário alimentar, até numa folha de ofício, assim, anotar a quantidade caseira, né? Quantas colheres ele ingeriu no almoço, quantas colheres... Oi? Nós fizemos a ficha do acompanhamento. Sim, tem aí. Tem aqui. Mostra para nós, Gi. Mostra para nós. Vou passar agora, nós vamos chegar. Tá aqui, então... Ó. Vê se tu consegue ver em cima o que sim. Tem. Ó, ficha de acompanhamento, né, da alimentação pastosa. Quantas refeições realizou no dia, quanto conseguiu consumir, quais alimentos não foram aceitos para a gente tentar oferecer de outra forma, com outro tempero, ou às vezes insistir tanto não é bem conveniente, então a gente opta por outra preparação. Quais alimentos então não foram aceitos e no final, acho que tem o valor calórico, né? A gente tem mais uma coluna ou não? Acaba aí, né? Se se afogou com algum alimento. Isso, tem mais uma, isso. Se afogou com algum alimento, com alguma consistência, né? Que foi aquele caso que eu disse, né? Que às vezes está consumindo algum líquido, se afoga, ou até a preparação
em pedacinhos, assim, não aceitou, afoga também. A questão da suplementação, então, é muito bem-vinda, porque a gente pode agregar... Deixa eu fazer uma pergunta aqui em relação à consistência ainda, que a Maninha está perguntando, e ela está com o caso da mãe dela mesmo, que quanto à consistência... Karine, quanto à consistência, tem um padrão ou tem diferentes necessidades, mais pastosa, menos pastosa? Eu acho que a Karine falou isso antes, né, Ká? Eu acho que a José na verdade, a gente utiliza o padrão, né, que seria uma pastosa toda, tem que ser bem cozida, amassada e liquidificada, tem que ser aquela consistência em que não tenha pedaços, não tenha fiapos, não tenha grumos, né, que é pedacinhos, ou às vezes engrossou muito e formou pedacinhos no meio de uma polenta, ou enfim. Então, a gente tenta partir do princípio que seja bem liquidificado. Aí, cada caso, a gente vai, então, flexibilizando, dependendo do paciente, né? Eu acredito que no caso da Maninha, que a mãe dela está passando, talvez, uma alimentação sólida, eu acredito que isso ela pode ter era bom chegar mais próximo. O quanto pastoso pode ser purê, eles aceitam super bem. Ah, sim, Ju. Porque se a gente deixar um pouco mais grosso, ele faz aquela massa na boca quando estão ligados à demência. Ele começa com aquele jogo que a gente falou semana passada com a fono. Ele começa a embolar e o bolo alimentar fica na boca e ele não engole. Então, a consistência do purê ajuda bastante nesse sentido. Que facilita, eles não ficam com aqueles, né, um pouquinho na boca, os restantes assim na boca, com certeza. Então tem que ser na consistência de purê mesmo, no caso da Maninha, né? A carne também tem que ser consistência de purê, tem que ser bem cozida, bem amassada e bem liquidificada. Nesse sentido, não sei se esclarecemos. Tá sem áudio, Mana. Agora eu digo para você se a Maninha entendeu aqui. Tá. Bom? Certo. Então, o suplemento vai agregar valor calórico e proteico a essa preparação. Eles são bem aceitos, principalmente os suplementos, né, em pó, sem sabor, que a gente pode estar adicionando em batidas de frutas, café com leite, que é bem tolerado, até em preparações salgadas, né? Durante o preparo do purê, enfim, adicionar o suplemento em pó. Tem pacientes que toleram suplementos líquidos, como a Ju falou, ele é Colpa, que tem suplementos de 125 ml, é pequenininho, e eles têm um alto valor proteico e alto valor calórico, então eles não se sentem muito saciados, não tem aquela sensação de enjoo ao tomar, porque ele é pequeno, então muitas vezes é bem aceito. A maioria desses tem sabor. Podemos usar esses em preparações, em receitas, batidas? Também pode. Em sorvetes, pode também. Então, dependendo, né, da aceitação do indivíduo, nós podemos usá-los, né? Claro que a gente vai calcular a quantidade certinha que aquele indivíduo precisa para não ultrapassar a necessidade proteica, a necessidade calórica, mas é bem-vindo. Existe suplemento em pó com sabor, suplemento líquido com sabor, suplemento em pó sem sabor, que a gente utiliza muito na prática para aumentar o valor calórico, porque a gente percebe assim ó, que eles não conseguem tolerar grandes volumes, né? Então, naquela quantidade, naqueles 200 ml, naquela xícara de café com leite, a gente pode agregar uma grande quantidade de calorias e atingir a necessidade deles, não fazendo que reduza tanto o peso, ou até para recuperar o peso corporal, a gente utiliza muito esses suplementos. Então, dando continuidade, em relação ali dos grupos dos cereais, a Ju falou do arroz, né, a batata, a gente usa muito a batata, um purê de batata, uma batata bem amassada, dependendo, então a gente utiliza
esses amidos, né, para dar um valor energético à preparação, né, seja o arroz, o macarrão, pastoso, ou a polenta mole, enfim, a gente utiliza bastante. A questão, né, nós falamos na live passada da utilização, né, de papa de pão, papa de bolacha Maria, nós temos que ter muito cuidado, né, Ju, porque pode essa papa, né, dependendo do idoso, dependendo do indivíduo, ela fica em consistência branda, ela fica na consistência de pão na boca, né? Ela não se desmancha, né? Na verdade, o que acontece são as diferentes consistências na boca, né? Quando ela bota o pão na boca, se separa o líquido do pão, e aí ele tem duas consistências. Neurologicamente ele não está bem, então isso traz um problema para ele entender o que tem dentro da boca e facilita muito os afogamentos nas papas, desse sentido. Por isso, até vale que eu falei também, da né, questão pra... do feijão ser bem misturadinho no começo. Aveia, né, a questão da aveia, creme de aveia, pode ficar os pedacinhos, né? Então pode ser bem tolerado. Então nós temos que ter muito cuidado na questão de oferecer esse tipo de alimento. Vem cá, eu acho que se os familiares pegarem esse alimento e apertar com a colher e o líquido ser separado sólido, esse é um alimento que a gente precisa ficar atento. Isso. Eu acho que esse é um teste que dá para fazer. Eu acho que sim. A questão dos grupos das frutas é sempre bem-vindo, né? Nós utilizamos bastante pela questão, né? Nem se fala a questão dos antioxidantes, das vitaminas, dos minerais, e também pela questão da fibra, né? Seguindo, nós estamos, né, utilizando receitas laxativas com, né, com mamão, com ameixa. Por quê, né? Porque muitos desses indivíduos utilizam uma série de medicações que constipam mesmo, né? Eles ressecam a parede intestinal, então já tem um consumo baixo de água, né? Pela questão da idade, eles não têm a grande aceitação da quantidade hídrica necessária por dia. Então, as frutas são sempre bem-vindas, né? Na questão de vitaminas de frutas amassadas, frutas pastosas mesmo, da consistência, né, de mel, a gente amassa e liquidifica, para que a gente possa dar segurança e, ao mesmo tempo, utilizar né, a gente utiliza as frutas para cada caso, né, dependendo, questão da constipação, questão da diarreia, então cada uma vai ter uma função diferente. Então, isso também a gente orienta a utilização. A questão de frutas congeladas, geladinhas, né, pode ser uma boa aceitação, né, a pastosa mais geladinha, por quê? Porque estimula a salivação. Né, eu gosto de orientar bastante a questão das frutas cítricas, pegar gotinhas de limão, às vezes numa receita, numa preparação, numa batida de fruta ou numa fruta pastosa, digamos, né, uma papa de abacate com gotinhas de limão. Por quê? Porque as frutas cítricas, as frutas ácidas, elas estimulam a salivação. E muitos idosos, né, acontece que eles sentem aquela sensação de boca seca, né, que a gente chama de xerostomia, em decorrência, né, da idade, em decorrência da medicação, em decorrência, né, da condição clínica. Então, as frutas ácidas, cítricas, elas estimulam a salivação e melhoram a deglutição, a aceitação e tudo mais. A questão da hidratação é muito importante, né, Ju? A gente tenta trabalhar bastante nisso, não só na questão da saúde intestinal, mas também, né, eles precisam ter uma hidratação adequada. Também a água, a gente, dependendo, vai ter que espessar, que foi aquilo que eu havia falado anteriormente, então pode ser que venha a ter risco na questão da ingestão da água, então nós utilizamos aí, então, o espessante. Tem que cuidar a questão das frutas, a questão de espremer, coar, a questão dos fiapos e das sementes, né? Então, se atentar bastante a isso para que não tenha nenhum risco para esse indivíduo. A questão do fiapo da manga, né? As sementes, ali, por exemplo, o kiwi, o morango. Então, a gente tem que ter um bom
cuidado quanto a essas frutas para não desempenhar nenhum risco a eles, né? Então, falando um pouquinho, né, do que a gente evita nessa consistência pastosa, né, que é tudo ao contrário do que a gente orientou até agora, né, pães duros, alimentos com grãos, alimentos integrais, o feijão com o grão, né, então pode ser arriscado. A questão, né, das papas de pão, que a gente havia falado, da bolacha, porque pode esfarelar na boca, e isso pode vir a dificuldade de deglutição e ter um caminho diferente indo para o pulmão, enfim, eles podem se afogar. Então, nós temos que se atentar a isso. A questão, né, das polpas das frutas, a gente tem que cuidar do abacaxi, a laranja, a uva, pela questão também da casca, pela questão dos fiapos, né, o bagaço. Então, tudo isso a gente tenta evitar. Carnes duras, empanados, né, enfim, alimentos duros, ou que tenham muita pimenta, mostarda, também pode vir a dar mais enjoos, náuseas e fazer uma aversão alimentar durante, né, o consumo alimentar. Então, é importante, né, como eu havia falado, reforçando a questão, né, da proteína, eu sempre oriento que tem que agregar um valor proteico, acrescentando ovo, né, nas preparações, cuidar bastante a questão da temperatura desses alimentos, né, Ju, por exemplo, tem que cuidar quando vai, né, muitos pacientes recebem alimentação na boca, né, não conseguem se alimentar sozinhos, então tem que cuidar a temperatura, né, então, temperatura ambiente, acredito que seja... Assim, ó, a questão de quando a gente alimenta outra pessoa, né, sempre ter bastante cuidado como a gente faz com uma madeira ou com qualquer coisa, né, colocar num lugar sensível, porque muitas vezes essa pessoa que está recebendo a dieta, de saber que essa dieta enteral, dieta pastosa, desculpa, os sensores funcionando, de saber que isso está quente ou frio, ele vai aceitar o que tu vai dar. Então, muito cuidado para essa temperatura ser a mais apropriada, não gelado e nem quente demais, uma temperatura bem morninha ali. Se a pessoa não tem mais essa sensibilidade, às vezes eles gostam do alimento mais quente, aí a gente cuida para dar um quente que não queime, porque eu falei também na semana passada a questão de como até a Luane explicou, né, das sensoriais e, tipo, eles não têm funcionando bem, então eles não acham quente nunca o suficiente. E o gelado, a mesma coisa. Então, a gente toma bastante cuidado nesse sentido, principalmente quando a gente vai alimentar. Porque quando eles ainda se alimentam, ainda tem essa sensibilidade, e daí eles mesmos colocam na boca e tiram, né? Agora, a gente não. Então, a gente não sabe. Eu sempre uso muito exemplos da questão da escovação, né? Que sempre quando tu coloca alguma coisa na boca de outra pessoa, tu precisa ter cuidado de quanto tu vai colocar a colher dentro da boca, que temperatura vai estar essa colher, como tu vai colocar. Então, todo mundo pode fazer isso em casa mesmo, com a pessoa que mora junto. Coloca na minha boca, deixa eu colocar na tua boca, alguém que esteja bem, para ter essa sensibilidade, sempre um outro familiar que está bem, dá na minha boca para eu ter a sensibilidade de entender o que é eu estar alimentando com uma colher muito cheia, com uma colher pouco cheia, ou com a colher, ou com um garfo, ou quente ou frio. A gente precisa passar por essa experiência para entender exatamente como é quando a gente faz isso no cuidado do dia a dia. Ju, e também a questão, né, cada um tem o seu tempo, a sua limitação, né, então até semana passada nós falamos bastante de tentar eles
querem comer logo, aquela questão, né, da ansiedade, então ir devagar, esperar eles, né, tentarem engolir, mastigar, engolir bem. A questão também, né, Ju, da posição, sempre bem sentados, nunca meio sonolento ou deitados, tem que estar bem sentadinho para não ter evitar qualquer risco de aspiração ou afogamento. É sempre bem importante a pessoa que cuida ter essa consciência, assim, ó, não importa que está na hora de comer, se a pessoa está dormindo, ou tu acorda a pessoa muito bem acordado, ou tu deixa para dar esse alimento mais tarde. Tipo, ela tá ali assim, não sabe bem o que está acontecendo, não dormiu de noite, não sei o que. Mas eu dei igual porque estava na hora. Não dá. Antes a gente pule uma refeição do que a pessoa coma sonolenta e aspire esse alimento e venha ter pneumonia e todas as complicações da aspiração. Então, é preferível que ela não se alimente uma vez e esse alimento vai ser dado 2, 3 horas atrasado. Mas daí a próxima refeição vai se perder. Tá tudo bem. Claro que se a gente começar a perder refeições, por isso é importante o recordatório que a gente estava comentando, porque se a gente começar a perder refeições, isso não vai estar tudo bem. Uma vez, esporadicamente, isso pode acontecer. Agora, a pessoa fica a noite inteira acordada e dorme o dia inteiro, ela não vai se alimentar adequadamente. Exatamente. Tá. Tem uma pergunta aqui para ti, da Denise. Boa noite, Denise. Oi. Que bom que tu está aqui. Oi, também está entrando agora, nesse exato momento, o marido da nossa fisioterapeuta. Um beijão, dá um beijo na Vivian aí. E a pergunta, o Thiago, a pergunta é da Denise, ela pergunta assim, ó, se tu pode explicar melhor sobre o espessante para a água para alguém que nunca ouviu falar, tá? E eu logo perguntei ali, né, mal admitida, né, do tipo assim, alguém indicou o espessante ou o familiar quer dar por conta própria, né, que acontece. Daí eu não sei, ela, Denise, não respondeu ainda. Quando ela responder, eu coloco aqui, mas tu pode ir explicando o que ela pediu, né? Pode... Então, assim, ó, claro que a gente não pode dar por conta própria até ter uma indicação da fonoaudióloga, né, ou enfim, do médico, mas especificamente da fonoaudióloga, que ela vai fazer toda essa avaliação com o indivíduo, vai fazer os testes específicos, né, para que a gente possa perceber, ó, ele tem um risco, sim, ao ingerir uma preparação líquida, ele se afoga, temos que espessar. Então, na verdade, não podemos adicionar assim, até pode adicionar, mas sempre vai ter uma indicação, sempre vai ter uma avaliação prévia do fonoaudiólogo, uma avaliação do médico, a enfermeira também vai estar observando, né, sinalizando a gente, ó, pode vir a ter um risco, ele se afoga ao tomar o líquido. Então, algum profissional que acompanha esse indivíduo vai verificar a necessidade do uso do espessante. Até o familiar, né, ao acompanhar, enfim, qualquer preparação, viu que, né, consumiu um alimento líquido ou uma consistência de gelatina, que a gente às vezes acha que pode estar utilizando, né, mas consumiu a gelatina, vira líquido na boca. Tossiu, se afogou, né, Ju? Viu, cara? Eu acho que a Denise, é isso que pergunta? A Denise talvez tenha pensado em testar, que eu acredito que muitas pessoas em casa testem. Tipo, como eu fosse afogar com água e, de repente, eu vou botar uma colherinha desse espessante. Ela quer saber o que é espessante. Eu acredito que a pergunta seja exatamente essa. Então, tá. Vai, Ju, vai. Não, vai, igual, Denise, tu vê se as gurias conseguiram contemplar a resposta. Não, acredito que a Denise... Ou, Denise, tu pode perguntar diretamente o que tu quer, porque, na verdade, estamos aqui com a nossa nutricionista e com a enfermeira à disposição, e daqui a pouco eu chamo até a fisioterapeuta lá, que eu tô vendo que o Thiago tá aí, daqui a pouco eu já chamo a fisio junto aí. Eu acredito que ela queira saber o que é um espessante. O que é? Um pó
pó. Que tu coloca nos líquidos para que esses líquidos fiquem mais espessados, com consistências que a pessoa não se afogue. E aí, a quantidade que a gente vai colocar no pó é que vai dar a grossura que esse líquido vai ficar. Uhum. Esse espessante pode ser em pó. menos ou mais, e daí a gente vai... Oi, eu acho que falhou. Agora voltou. Alguma coisa no meu... Então, se ela, de repente, quiser fazer algum teste, ela pode usar um pouquinho desse... Mas é sempre importante que a fono diga, né? A consistência que a fono tem nos testes que ela faz, ela consegue dizer exatamente, ó, precisa ser mais grosso, mais fino, aceita o líquido assim ou assado. Assado não, mais grosso. Enfim, o espessante existe para isso. Só para complementar, Ju, às vezes não se sabe onde que encontra, né? Na verdade, é um espessante industrializado em pó, é vendido em latas, né? Como se fosse um suplemento em pó, branquinho, assim, enfim, nas lojas de produtos nutricionais, né? Então, dependendo, assim, eu posso até, de repente, se precisar depois uma indicação das marcas que existem, né? Para facilitar a compra. A Denise colocou, que eu acho que a gente contemplou, ela colocou, estou adorando a live, então, parabéns, Cá. Denise, a Karina sabe muito, né? Porque ela está diante de mim aqui, que, putz, tá louco. Tinha que ter visto uma outra live que teve aí passado, assim, foi fenomenal, assim, a quantidade de conteúdo que ela, a Juliana e a nossa outra Nutri, a Fono, conseguem disponibilizar, assim, para quem precisa. Então, por isso eu peço para as pessoas que isso que a Denise está sentindo, de a gente poder contribuir com ela está dizendo que está cuidando da mãe dela e que esse está sendo um novo e um desafio diário. A gente pode entender, né? Principalmente eu e a Ju, que estamos também, cuidamos e passamos por isso às vezes. Estamos com muita dificuldade de fazer ela tomar água. Ela tem uma fono, sim, ela vai conversar com a fono. Tá. Então, ela tem a fono, vai conversar com a fono, a questão do espessante. Eu acho que se ela tinha alguma dúvida sobre o espessante fazer mal, tu sabe, Denise, que eu mesmo, que eu sou super, assim, né? Quando começou a chegar no Dolce Vita as primeiras latinhas de espessante, eu dizia, o que é isso? Ah, espessante. Eu pegava a teleentrega na porta, né, e mandava para as gurias lá em cima. E eu sempre tinha curiosidade, porque eu acho que a Karina... Eu não sei como é que foi as primeiras vezes. Não sei se a Karina indicou ou se o familiar já veio com o espessante. Eu sei que quando eu peguei a latinha do espessante, tipo uma lata de Nescau, assim, branca, não sei se tem várias cores, né? E aí eu peguei e falei, cara, isso é espessante? Eu tinha uma dúvida do que era espessante, assim, tinha um troço... Para mim, aquilo era um mistério que era espessante. E daí um dia eu fui à cozinha e aí a Johnny estava preparando, né? E aí eu disse, putz, o troço é assim, né? Então, é realmente como um açúcar que tu coloca e a água vai engrossando. E a água vai engrossando, e daí eu entendi. Mas ele realmente, para quem não conhece, esse universo é muito louco, né? Porque umas coisas que para nós é muito comum e que a gente nem cogita, assim, às vezes é difícil para o familiar, né? E, na verdade, é porque não é conhecido, né? Ela nunca ouviu falar sobre isso, ela está dizendo, a Denise. Então, tá aí, importante de também falar que esses espessantes, assim, ó, eles não é para eles darem, diferenciarem o aroma, o sabor da preparação, é para eles não terem nenhum gosto, né, nenhum sabor, assim como um suplemento em pó sem sabor. Eles não vão agregar sabor, não vão agregar aroma, pelo contrário, é para não ter isso, sabe? Para a aceitação ser melhor. Então, só para... ele muda o sabor da água. Que não muda, só para explicar que não muda. É isso que ela está perguntando exatamente isso, se ele muda o sabor da água. Bem na hora não, que ele muda a consistência. E a cor, né, Ju? Um pouquinho da cor. Um pouquinho a coisa. Agora, Denise, tu pode testar, saborizar a água. Alguma coisa que tu saiba que a tua mãe gosta, tipo morango, laranja, qualquer coisa.
Porque a água, na verdade, é uma dificuldade de muitas pessoas. Talvez o espessante, se a questão dela não é se afogar e assim não aceitar, tu pode tentar algumas coisas, do tipo botar gotinhas de limão, gotinhas de laranja, abacaxi, hortelã, o quê? Gengibre. Gengibre, alguma coisa que tu saiba que ela gosta para que ela tenha esse paladar mais gostoso. Agora, se é se afogar, sim, fala com a fono e vê o quanto de espessante ela precisa para ir inserindo a água na vida dela de volta. Tá bom. A Denise agradece aqui, pode fazer suas perguntas, mesmo que tu lembre depois, Denise, tu pode perguntar ali, a Karina não tem Facebook, tá? Tu pergunta direto no Insta dela, o Insta dela é Nina Martelli, tá? Nina Martelli, ela tá marcada aí por aí. E depois até bota o Insta dela, Arthur, faz favor, embaixo aí, bota o Instagram da Karina, embaixo do pessoal, que daí, Denise, tu pode ir perguntando, fica em contato com a Cá, tá? Talvez daqui uns dias a gente vai fazer o workshop, acho que lá por agosto nós estamos nos organizando, então se tu tiver alguma dúvida mais sobre pastosa ou outra dúvida qualquer, tu pode ir mandando, a Karina vai respondendo também, ou a Juliana. Todas as terças a gente estará e está aqui nesse grupo do Como Cuidar Idoso, tá? Karina, tem mais alguma coisa? A gente fechou 1 hora. Eu acho que eu vi que tem a parte das receitas ainda. Que dá pra gente deixar... Eu ia finalizar. Eu ia finalizar falando, né, que no nosso material tem algumas opções, tem algumas receitas salgadas e doces para serem preparadas em casa, alguns exemplos, né, de consistência pastosa, purê de abóbora, purê de mandioquinha, caldo verde, sopas de abóbora, enfim. Então, tem uma vasta opção de receitas. Era isso que eu ia finalizar. Eu fico à disposição para qualquer questionamento, se eu puder ajudar. Vamos ver se tem perguntas aqui mais. Vocês podem fazer suas perguntas. O Instagram fechou, tá? Maninha, Josi, não sei se está aí ainda. A Zazá. Zazá, eu vi que tu entrou agora sobre a tia Jace, tá? Tu tem alguma pergunta da alimentação dela, como que ela está ainda se alimentando, está comendo, se já passou para pastoso, se precisa passar para pastoso? Tu pode fazer algumas perguntas, a Cá está aqui mais uns minutinhos conosco. Com certeza. Eu sei que a Zazá está aí, ela está ali, vamos ver. O Arthur já colocou, legal, Arthur, obrigado. O Arthur colocou ali o Instagram da Karina, também, Zazá, tu pode pegar, pode seguir ela, qualquer pergunta ali, tem na bio dela também sempre o link do ao vivo. Rosane Siqueira, é a tua mãe, Cá? Minha madrinha. A tua madrinha, obrigada, Rosane, pela audiência. Sempre presente. Sempre presente, coisa de madrinha, né? Vai ficar gravado no Insta do Como Cuidar Idoso, essa live, só que é uma transmissão meia boca minha aqui, a gente deixa gravado mais e direitinho neste Facebook, tá? E também esse vídeo sobe para o YouTube, daqui a pouquinho o Arthur já está subindo para o YouTube, daí vocês podem mandar. Maninha está dizendo muito esclarecedor, obrigado, Mã. Tem alguma pergunta a mais, Mã? Maninha também cuida da mãe dela. E o material a gente está fazendo, né, Karina? Eu estou fazendo um orçamento para nós fazer ele impresso, né, para todo mundo poder ter em mãos, assim, dessa maneira, né? O Márcio Machado está te dando parabéns também, não conheço. Obrigada, Márcio. Então, a gente teria esse material aqui em mãos, que ele, no momento ele é um e-book, tá? Ele está como um livro digital dentro do comocuidaridoso.com.br/livros. Arthur, tu pode colocar esse livro da Karina aí, por favor? Compartilhar ele? Compartilha ali embaixo no... Peraí que temos um... Temos um cachorro aqui, né? O at home tem um cachorro aqui. Então, o Arthur vai botar o link agora dos livros, onde estão os livros da Karina. Fernanda
A Fernanda Tages também está aqui. Obrigada, Fernanda. Não sei se tinha alguma pergunta, pode fazer agora, tá bom? E eu vou mostrar para vocês onde tem um pouquinho do livro da Cá, a gente passou aqui, eu vou passar ele, tá? Deixa eu só passar para vocês, vou completar aqui. Um minutinho. Arthur passou ali? Arthur passou ali, ok, então eu vou compartilhar a tela. Obrigado, Cássia, a gente caiu por algum motivo, muito obrigada. Obrigada, Juliana, tá? Eu vou abrir um pouquinho o livro da Karina aqui, te parabenizo pelo trabalho, Karina. E a gente já pode deixar o convite para todo mundo, né? É claro que essa próxima live da terça que vem, ela é um pouco mais específica, não sei, a gente vai ter que até, se vocês souberem de alguém que já está com dieta, né, por sonda, tanto enteral quanto nasogástrica. Nasogástrica, isso. Utilização de uma dieta enteral. Daí, obrigado, Denise. Daí vocês compartilham. Denise, eu vou te pedir para te enviar esse linkzinho, convidar por dentro do Face, para que a gente chegue em mais pessoas, porque eu tenho uma neura de ter essa equipe tão maravilhosa assim, que compartilha tanta informação rica, e muitas pessoas estão em casa sem essas informações e às vezes precisam pagar uma consulta. Não que tenha problema quanto pagar uma consulta, mas a gente está disponibilizando isso gratuitamente como uma forma de poder compartilhar conhecimento nessa fase que as pessoas estão em casa. Então, a ideia é que eles reduzam o trânsito deles pelas ruas dos idosos. Então, o que tiverem de sugestões também pode me mandar. A Denise mesmo, que é um caso que está entrando agora, a gente já fez, eu acho que essa live é qual? Acho que essa live é a 10 ou a 11, né? Então, pode contemplar os quesitos que tu tem mais dificuldade, que a gente pode daí fazer uma live específica para ti, né? Para te auxiliar em casa, tá? Seria às terças-feiras, tá? Aguardamos você semana que vem, né, Gi? Semana que vem, então, a gente vai fazer a dieta enteral. Tá? Até para quem não conhece o que é dieta enteral, se tem, enfim, algum familiar, algum amigo que utiliza, é importante, sempre o conhecimento é bem-vindo, né, Gi? Então, deixa eu convite. Eu só vou falar que, para quem não sabe, que dieta enteral é dieta por sonda e por qualquer sonda, às vezes pelo nariz, às vezes pelo estômago, e é aquele alimento que a gente tem nas caixinhas, tá? Isso é dieta enteral. Como se fosse uma caixinha de leite. Então, tá. Então, esse é mais ou menos para mim, né? Eu sempre digo que eu tenho que estar nas lives porque eu não sou dessa área e eu sou um tanto fora da área, para mim tudo é meio surpresa, né? Isso que eu aprendo à força ali no Dolce Vita. Então, esse é o livro da Cá, vou mostrar para vocês, tá? Tá aparecendo aí para vocês, pessoal, porque agora eu saí da transmissão. Tá aparecendo? Tá. Ó, Arthur, bota aqui, por favor. Só bota um título aqui, ó. Tá, então essa é a capa, então ela vai contemplar esses dois aqui, então o sumário, o que ele vai ter, dieta enteral, vai falar dos tipos de nutrição enteral, o passo a passo de como manipular uma dieta enteral, como administrar a dieta enteral, armazenamento e higienização. Isso ela vai falar semana que vem. Hoje ela falou isso aqui, alimentação pastosa, as formas de oferecer os alimentos, orientações nutricionais, receitas salgadas, receitas doces, até nem falou muitas receitas, né, Cá, mas tem. Então é isso, tá? Aqui é o currículo da Karina, nutricionista do Dolce Vita, mestre em ciências da saúde, especialista em gestão de atenção hospitalar, né? Trabalha no Caridade também e trabalha particular. Os contatos delas estão por aí. E terças-feiras trabalha gratuitamente para todo mundo, né, Cá? Parabéns! Então, tudo que você precisa saber, né? Então, essas fotos são nossas aqui do Dolce Vita. Esse é um prato de pastoso. Tu quer falar aí, Cá? Das cores? Sim. Esse é o nosso prato, né? Como eu havia falado, a importância de preparar separadamente, né? Quanto mais colorido, mais atrativo vai ser para esse indivíduo. Então, lá no Dolce Vita a gente prepara separado.
né, para ficar mais atrativo, mais colorido, mais bonito, porque se a gente for liquidificar todos esses alimentos, vai ficar uma cor que não vai ser atrativa, eles não vão identificar o que é cada alimento. Então, nesse sentido, para ter uma aceitação melhor, né? Então, para se tornar mais atrativo. Tá, que daí E aí contempla todos os grupos alimentares que nós citamos, né? Tem a proteína, tem os legumes. Claro, agora que essa parte aqui é o que a gente vai falar semana que vem, né, Kátia? Integral, tubo, tudo. Materiais utilizados. Aqui que começa a pastosa, ó, que é mais ou menos o que... Tudo, aliás, na verdade, é muito mais do que a Karina falou. Tá explicadinho tudo aqui. Tá bem minucioso, as tabelas, né? Das temperaturas, do tempo, do cozimento. Isso, que foi o que a Juliana perguntou antes. Os grupos dos alimentos. Eu acho que ficou bem bonitinho, né, pessoal? Digam aí para mim o que vocês acharam. Foi feito com muito amor. Foi feito, verdade. E sem a participação da Ju, da Gi, do Arthur, não teria saído como a gente queria. Então, eu agradeço. Então, os alimentos que devem ser evitados na dieta pastosa, assim como a Cá colocou ali. Cleusa, olha o livro da Karina, está aqui, a gente está apresentando ele, ela já apresentou hoje o conteúdo dessa parte que é a alimentação pastosa. E eu estou passando ele aqui agora, Cleusa. A Cleusa Link entrou agora. Também dá para te reolhar essa live, depois começa desde o início que você vai entender tudo. Então, exemplo de cardápios aí, né, Cá? Os exemplos de cardápios. A nossa alimentação. Ali embaixo, nosso prato. Aqui tem umas receitas. Algumas receitas, algumas receitas para serem realizadas em casa. Isso. Sopa, cremes, né? Como é que prepara? Então, aqui, ó, tem bem direitinho a receita e como se faz. Como se faz a higienização também. Eu quero chegar no final aqui para mostrar para todo mundo, sabe o quê? Tem bastante algumas receitas, assim. Na verdade, a gente tentou contemplar. Que o cliente curtisse alguma coisa, né? Tipo, não apresentar uma única coisa. Essa variedade é o que mais pode atrair ele nessa hora de dificuldade de alimentar-se, né? Receitas doces, tá? Aqui o sorvete, isso aqui é a receita da Lu junto. Da Lu! Ai, muito obrigada, Lu. A Lu também tem participação no livro, com certeza. Aqui tá a ficha, ó, Cá. Se tu quiser falar. De novo, então, a ficha de acompanhamento, né? Importância marcar o dia, né, Cá? Isso, marca o dia, a quantidade que consumiu, né? Se consumiu pouco, habitual, né? Então, dependendo, a partir desse recordatório, nós vamos quantificar quantificar o valor calórico, o valor proteico das refeições e aí, então, verificar a necessidade de uma suplementação, né? Então, é importante. Aqui uns recadinhos, aqui o referencial teórico, aqui onde encontrar tanto a Karina, aqui os endereços, quanto nós. Deixa eu interromper isso aqui e dar um tchauzinho para todo mundo aí. Muito obrigada, então, né? Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Fernanda Tajas achou bem legal. Fernando, o link o Arthur já colocou aí. E a Karina está à disposição de responder mais perguntas, tá bom? Então, quem tiver pergunta para cá, daí tem que mandar direto no Instagram dela, que está ali, tá? E eu peço para vocês, tanto a Fernanda Tajas também, que entrou agora, e a Cleusa, para compartilhar esse nosso grupo para mais pessoas, para que o conhecimento chegue, assim, gratuito e tão rico a mais pessoas, tá bom? Obrigada, Rosane, por esses coração. Um beijo. Coisa mais linda isso. Obrigada, alegrou a nossa noite. Uma Dinda é tudo de bom, né? Uma Dinda da Cá. Boa noite, Cá. Boa noite, Ju. Até a terça que vem, então. Obrigada, e a todos a gente vai estar respondendo as mensagens. Boa noite, Mana. Boa noite, Cá. Obrigada a vocês. Obrigada, Arthur. Muito obrigada. Um beijo. Até terça que vem. Até a terça que vem. Tchau, tchau. Fechou aí, Arthurzinho? Deu? Deixa eu ver, que já aviso vocês. Fiquem aí.